E aí, fala galera! Meu nome é Estherzinha Mercury e hoje eu vou participar da aula da professora Esther. Fiquem ligados! Olá galera, tudo bem? Eu sou a professora Esther e hoje nós vamos aprender os tipos de sujeito. Mais especificamente, nós vamos ver os sujeitos determinados. Acompanhem comigo. Quando nós falamos de sujeito nas orações, nós estamos falando do tema dessas orações. Nós estamos falando de alguém ou de alguma coisa. Então, o sujeito sempre é de quem eu falo ou do que eu falo dentro de uma oração. Então, nós vamos falar sobre os sujeitos determinados e existem 3 tipos de sujeitos determinados. São eles: sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto, também chamado de sujeito desinencial. Vamos para o nosso primeiro tipo de sujeito, que é o sujeito simples. O sujeito simples, ele é um sujeito que tem apenas um núcleo. Então, acompanhe no exemplo de uma manchete. Enem expõe desigualdades entre públicas e privadas. Aqui, nós temos que fazer a seguinte pergunta: quem é que expõe desigualdades? Ou ainda, de quem ou do que eu estou falando? Nós vamos fazer essas 2 perguntas e vamos então descobrir que estamos falando do Enem. Portanto, Enem é o nosso sujeito e é o nosso sujeito simples porque temos apenas um núcleo, que é a própria palavra Enem. Ok? Então, o sujeito simples é bem fácil. Mais um exemplo de sujeito simples. Lembrando que é aquele que tem apenas um núcleo. Bairro superpovoado na periferia de Buenos Aires é isolado por Covid-19. Olha só, nessa manchete nós temos aqui a seguinte pergunta para fazer: o que é isolado por Covid-19? Lembrando que essas perguntas nos fazem descobrir quem é o sujeito. Segunda pergunta possível: de quem ou do que eu estou falando? E a resposta é bairro superpovoado na periferia de Buenos Aires. Mas percebam que este sujeito é composto por muitas palavras e nós precisamos encontrar qual é o núcleo desse sujeito, a palavra mais importante. E a dica é: o núcleo sempre é um substantivo, ok? E esse substantivo jamais vem antecedido por uma preposição. Pense então, qual é o núcleo desse sujeito? Bairro superpovoado na periferia de Buenos Aires. O que é isolado por Covid-19? Exatamente o bairro. Então, bairro é o nosso núcleo. Temos um núcleo, portanto, temos o nosso sujeito simples. Agora, passamos para o segundo tipo de sujeito determinado, que é o sujeito composto. O sujeito composto tem esse nome porque ele tem 2 ou mais núcleos. E daí vamos observar então na manchete a seguir e descobrir qual é o núcleo deste sujeito. Academias e piscinas reabrem na Itália. Esta é a manchete. Então, vamos fazer a seguinte pergunta: o que reabrem? Perguntem sempre para o verbo, ok? O que reabrem ou o que reabrem na Itália? Outra possibilidade: de quem ou do que eu estou falando? Qual é o tema? Qual é o meu assunto principal? Temos aqui então academias e piscinas. Se
Se academias e piscinas é o meu sujeito, eu preciso encontrar agora o núcleo do sujeito, porque é só depois de encontrar o núcleo que eu vou poder classificá-lo. Então, o núcleo aqui, como eu disse, é sempre um substantivo ou substantivos. Então, temos como núcleo a palavra academias e também a palavra piscinas. Como nós temos dois núcleos, nós temos aqui o sujeito que nós chamamos de sujeito composto. Então, o sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Por fim, nós temos o sujeito oculto ou desinencial. Alguns livros trazem a nomenclatura de desinencial e outros de oculto. E nós vamos aqui, então, entender o que é esse sujeito oculto. O sujeito oculto é um sujeito em que descobre-se quem é o sujeito por meio da desinência do verbo. Desinência? Mas o que é isso, desinência? Desinência é exatamente a terminação verbal. Sendo assim, nós temos a seguinte manchete para analisar. Reabrimos o comércio depois de 2 meses. Aqui, nós podemos fazer a seguinte pergunta. Quem reabriu o comércio depois de 2 meses? Ou quem foram essas pessoas que disseram reabrimos o comércio depois de 2 meses? Chegamos à seguinte resposta. Nós reabrimos o comércio depois de 2 meses. Só descobrimos que a resposta é nós por conta desse mos que está no final do verbo, da forma verbal, reabrimos. E é por isso, por conta dessa ligação, que nós sabemos que o sujeito aqui que está escondido, ou o sujeito que é descoberto por meio da desinência verbal, é o sujeito nós. Então, o sujeito oculto ou sujeito desinencial é aquele que nós descobrimos por meio da desinência do verbo, por meio da terminação verbal. Por fim, para ver se vocês entenderam, eu gostaria que vocês ligassem as orações até as suas classificações. Então, analisem aí, oração por oração, e vejam que tipo de sujeito temos em sabemos que tudo isso vai passar. Que tipo de sujeito temos em os alunos estudam em suas casas? E que tipo de sujeito temos em pais e escolas se unem neste difícil momento? Pensem aí. Então, vamos lá para a nossa análise. Sabemos que tudo isso vai passar. Quem sabemos? Nós sabemos, portanto, é um sujeito desinencial ou um sujeito oculto. Depois, os alunos estudam em suas casas. Quem estudam em suas casas? Isso, os alunos. E qual é o núcleo? Alunos. Portanto, temos aqui um sujeito simples. E, por fim, pais e escolas se unem neste difícil momento. Quem é que se unem neste difícil momento? Pais e escolas. Portanto, temos 2 núcleos e então temos um sujeito composto. Olha só, galera, espero que vocês tenham aprendido o que são sujeitos determinados e também que tenham aprendido a classificá-los, ok? Então, um super beijo e até mais! Sujeito simples só tem um núcleo e o composto tem 2 ou mais. Sujeito simples só tem um núcleo e o composto tem 2